Vamos falar sobre a negociação do Santos com Jorge Sampaoli e, logicamente, sobre o futuro de Kleber Xavier. Também vamos comentar sobre a construção da nova Vila Belmiro, a assinatura do projeto com a prefeitura e também sobre mercado da bola. Será que chega mais algum reforço? Algum jogador pode deixar o Santos? O presidente Marcelo Teixeira falou sobre isso e, claro, vamos repercutir. Mas vamos começar inicialmente falando sobre a Arena do Santos, a nova Vila Belmiro, matéria da UOL, que traz um resumo pra gente do que rolou no evento desta sexta-feira. Então, a matéria começa dizendo o seguinte: o Santos deu mais um passo para a sua sonhada arena, mas a construção da nova Vila Belmiro ainda está distante. Santos, Prefeitura de Santos e W Torre fizeram uma assinatura simbólica do projeto em evento hoje, sexta-feira, no Palácio José Bonifácio. A cerimônia contou com autoridades, dirigentes do Peixe e os ex-jogadores Clodoaldo e Narciso. O investimento necessário é de cerca de 700 milhões de reais para uma capacidade de 30 mil torcedores. As obras só vão começar quando o Santos atingir 60% desta quantia, ou seja, cerca de 420 milhões de reais. O Peixe pretende alcançar o dinheiro suficiente com a venda antecipada de cadeiras e camarotes. Se os 420 milhões forem captados, as obras serão iniciadas. A previsão é de 40 meses de obras. A atual Vila Belmiro seria demolida e uma arena seria construída no mesmo terreno. O Santos vai anunciar em breve 2 eventos, um em Santos e outro em São Paulo, para a divulgação da venda das propriedades da arena. A expectativa é iniciar a construção em meados de 2025. Ou seja, se tudo ocorrer como esperado, o estádio ficaria pronto no fim de 2030. Durante as obras, o Santos jogaria no Pacaembu, Morumbis, Neoquímica Arena ou Allianz Parque. O presidente Marcelo Teixeira também disse que o Peixe estuda estrutura móveis para alguns jogos nos estádios do Jabaquara e Portuguesa Santista, outros clubes da cidade de Santos. Então tá aí um resumo. Era importante essa questão com a Prefeitura de Santos, né? Você ter a autorização para que a obra possa acontecer. Agora, a obra autorizada pela Prefeitura, o Santos, juntamente com a W Torre, precisam iniciar a venda de cadeiras cativas, de camarotes, para conseguir viabilizar pelo menos esse 60% do montante que está previsto, para que tenha segurança, para que a obra possa sair do papel. Então vamos torcer para que, de fato, as vendas se iniciem, né? Que é importante, e que a adesão também dos torcedores, empresários, né? Pessoas que tenham condições financeiras de adquirir cadeira, de adquirir camarote e outras formas também de levantar dinheiro, que o Santos, juntamente com a W Torre, consiga para que a gente tenha essa tão sonhada arena, né? Porque o Santos, de fato, precisa de um estádio com mais capacidade. Eu sei que existe toda a discussão de que deveria ser uma capacidade maior do que 30 mil, mas o mais importante é que o Santos tenha mais capacidade para conseguir ganhar mais dinheiro com bilheteria, que é uma renda importante. E quando você também aumenta o seu número de sócios, que a gente sempre torce que aumente, você precisa também ter um local maior para comportar cada vez mais torcedores, sejam sócios ou não sócios. Além, é claro, também de uma forma de você monetizar com eventos, shows e enfim. Tá certo? Então, sobre a nova Vila Belmiro, é isso. Vamos falar agora sobre a questão envolvendo o Sampaoli. Tivemos na quinta-feira uma informação do Merlo falando que o Santos e o Sampaoli travaram as negociações, e isso tinha um dos motivos, algumas exigências do Sampaoli relacionada a reforços. A gente chegou a falar sobre isso em uma live que eu fiz no meu canal, né? Inclusive essa informação chegou durante a live que eu estava fazendo. E aí eu prometi a vocês que depois da live eu conversaria com as pessoas que eu tenho acesso, né, lá no Santos, as chamadas fontes, pra gente entender um pouquinho esse quebra-cabeça dessa novela Sampaoli. Eu conversei com algumas pessoas e a maioria dessas pessoas, elas me deram ainda um cenário positivo.
de um certo otimismo, que seguem Santos e Sampaoli negociando, Sampaoli colocando algumas exigências, algumas questões que ele gostaria, também relacionada a reforços, mas também tive uma resposta de uma pessoa que disse que, na visão dela, as conversas tinham esfriado, tá? Então, tô trazendo aqui para vocês um resumo com algumas pessoas que eu conversei. A maioria otimista, mas uma pessoa em específico disse que deu uma certa esfriada. Só que eu lembro que eu trouxe aqui para vocês alguns dias que uma pessoa de dentro do Santos tinha me garantido que dificilmente o Kleber Xavier continuaria no comando do Santos, independente do resultado contra o Cruzeiro, mesmo se o Santos vencesse a equipe cruzeirense, porque já chegaram numa conclusão, né, internamente falando, que o Kleber Xavier tá ali fazendo hora extra no cargo, que o Santos de fato precisava de uma mudança técnica e que essa mudança, por conta das conversas, da negociação e do sinal verde que o Santos tinha recebido do Sampaoli, que deveria ser o próprio Sampaoli. Então, eu acredito que assinatura de contrato, caso aconteça, só teremos numa segunda-feira, tá? Acho muito difícil que nessa sexta, sábado, durante o domingo, que tenha alguma coisa oficializada com o Sampaoli. Pode ser algum acordo de boca que venha a ser fechado ou algo nesse sentido? Pode até ser. Mas eu acredito que apenas a assinatura, dar esse passo maior após o jogo contra o Cruzeiro. E aí eu vou falar uma teoria que eu tenho, tá? Não é informação, é uma teoria ouvindo algumas pessoas de dentro do Santos. E também esse certo silêncio que alguns colegas também estão, né, com essa dificuldade de apuração que a gente está nesse momento. Não pegou bem, e aí até uma informação do Wagner Frederico, que a diretoria do Santos não gostou do vazamento, principalmente na imprensa argentina. Que algumas pessoas que têm uma certa relação próxima com o Sampaoli deram que o Sampaoli estava em negociações avançadas, esse foi o termo, o Pablo Pavão utilizou, negociação avançada com o Santos. Isso não pegou bem. E por que não pegou bem? Porque o Kleber Xavier ainda é o técnico do Santos. O Santos tem um jogo importante domingo contra o Cruzeiro. Então, mesmo que haja um otimismo pelo Sampaoli, ainda não está nada assinado. E se trata do Sampaoli, que é um treinador que pelo menos 2 oportunidades nesse ano, esteve próximo do Santos. Chegou-se a ter meio que um acordo verbal, digamos assim. E aí na hora H, na hora da assinatura, alguma coisa aconteceu e ele deu para trás. Então, mesmo o Santos tendo um certo otimismo, ainda assim é o Sampaoli, né? Então, não pega muito bem isso vazar na imprensa, da forma que vazou na Argentina, e lógico, aqui no Brasil, depois a gente foi atrás dessas informações, né, para entender o que estava acontecendo, porque você ainda tem um treinador comandando o clube. E internamente, até onde eu sei, em nenhum momento Alexandre Matos ou Marcelo Teixeira chegou pro Kleber e falou: olha, o seu último jogo é domingo, tá? Não teve essa conversa. Então, pode ser também um esfriamento estratégico do Santos, tá? Vamos ver como que essas coisas vão se desenrolar. E só para falar também de forma adicional, né, o Lucas Mussetti também trouxe no canal dele que o Sampaoli teria pedido para que o Zé Ivaldo permanecesse no Santos. O Zé Ivaldo, que já não tem nem mais número no Santos, o número 2, que era o que ele utilizava, tá com o Mike, mas o Sampaoli, nas conversas com o Santos, identificou que o Peixe precisa se fortalecer no setor defensivo, pelo menos 2 zagueiros ele gostaria, um volante e um centroavante. E aí eu não sei se o Santos falou pro Sampaoli: olha, eu só posso te dar um zagueiro. E aí o Sampaoli falou: então deixa o Zé Ivaldo aí. Não sei qual que foi esse contexto, tá? Caso evolua a ponto do Sampaoli assinar com o Santos, a gente pode até ir atrás desse cenário Zé Ivaldo, mas trazendo aqui para vocês também esse complemento de informação do Lucas Mussetti. E aí, vamos para o nosso próximo assunto, que é a questão de contratações. Aliás, né, antes da gente ir para essa questão de contratações, também tem aqui o Marcelo Teixeira falando sobre o Kleber Xavier e quando foi perguntado sobre Sampaoli. Deixa eu só colocar aqui para vocês, vamos ouvir. O técnico do Santos é o Kleber, vamos aí a um jogo
decisivo, um jogo importante nesse próximo domingo, contra um dos líderes do campeonato, e nós queremos que o foco esteja todo voltado para que o Santos faça uma boa apresentação em Belo Horizonte. Então foi o que disse o Marcelo Teixeira, né? Eu acho que o som estava um pouquinho baixo aqui da plataforma, mas acho que deu para vocês entenderem, né? E também o Marcelo Teixeira falando sobre a questão de reforços, né? Ele falou da janela de transferência do Santos, que vai tentar aproveitar da melhor maneira possível e que o Santos pode sim ter novidades no seu plantel, tanto de chegadas como também de saídas. Lembrando que a janela de transferência, ela se encerra no dia 2 de setembro, tá? Então o Santos tem um pouco aí, menos de um mês, para conseguir se reforçar. Imagino que essa procura do Santos por reforços também está atrelada à questão de treinador. Se for o Kleber Xavier, algum jogador também que entre no consenso da comissão técnica. E também, se não for o Kleber Xavier, for o Sampaoli, alguém que agrade o Sampaoli, alguém que agrade o outro treinador, caso não seja o Sampaoli, caso não seja o Kleber Xavier, tá? Vamos tentar ouvir aqui. Esse ano existiu uma temporada com um maior desafio, que era disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, e naquela dificuldade que todo clube que sai da segunda divisão tem. É muito difícil você encontrar estrutura e investimento para você superar equipes que já disputam o certame há mais tempo. Por quê? Porque existe uma diferença não apenas em recursos financeiros, mas também na camisa, na tradição, na exigência que o torcedor santista tem de sempre estar com as vitórias e na disputa de títulos. A vinda do Neymar proporciona uma esperança ainda maior para que esses objetivos sejam alcançados a curto prazo. E com isso nós não mediremos esforços para continuar remodelando o plantel. Nós temos aberta a janela de meio de ano. É uma janela sempre diferente, porque as janelas de final de ano você tem mais chances de tempo para você reformular a equipe, mas nós vamos aproveitar da melhor forma possível. Como eu disse, para entradas, não vamos apenas fazer aquisições ou investimento de reforços em jogadores que nós já tenhamos aqui ou estejam sendo revelados na base. Nós pretendemos fazer com que essa escolha seja para que o time tenha a capacidade nas posições que hoje a comissão técnica e o futebol entendem como posições que nós não estamos ainda bem guarnecidos, e pretendemos também algumas saídas que são naturais para nós acomodarmos um elenco que foi praticamente aquele que nós tivemos no descenso de 2023. Alguns desses jogadores eles permanecem junto com o Santos, são jogadores importantes, mas nós precisamos ter uma acomodação também na parte financeira para que o clube equilibre a sua despesa em termos de folha salarial, mas não desperdice principalmente a força do seu grupo. Por isso que a gente pretende fazer de uma forma muito criteriosa as contratações e as saídas dos jogadores como elas estão acontecendo. Tá aí que disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Concordo com o Marcelo, né? O Santos também tem que pensar nessa questão de dar uma oxigenada no elenco, principalmente da parte financeira, de jogadores que talvez não estão sendo tão utilizados e têm um alto salário. O Pituca, a gente sempre falou que é um desses casos, né? Um jogador que recebia um salário alto e não estava sendo utilizado, não vivia um bom momento. Rescindiu com o Santos, já fechou lá com o Vevaren. Então, a tendência é que o Santos também... o Aderlan também, né? O Aderlan fechou com o Sport, contrato de empréstimo, né? Com o Sport. Mas também tinha contrato com o Santos até o final desse ano, então não volta mais. Então, vamos ver, né? Como que as coisas vão se ajeitando. Informação do Diário do Peixe é que quem estava conversando com o Sampaoli, quem está negociando com o Sampaoli, principalmente é o Alexandre Matos. O Alexandre Matos e Sampaoli, eles trabalharam juntos no Atlético Mineiro, então eles têm uma boa relação. O Alexandre Matos gosta bastante do Sampaoli e vice-versa.
Então talvez isso também possa ser um trunfo que o Santos tenha para fechar essa contratação, tá bom? É isso, qualquer atualização nova, a gente volta aqui para falar sobre Santos Futebol Clube. Agradeço a sua presença, a sua companhia e tchau, tchau.